a quarta semana e dando início à quinta semana. E talvez de todas as aulas, de todos os conteúdos, esse é o que vocês vão mais se identificar. Esse é o mais necessário. Esse é aquele que vocês olham, meu Deus, quanta explicação. Não sei se vocês conseguiram ler a parte do livro, tanto a chave mestra quanto o quebrando o hábito de ser você mesmo. Se vocês observarem, um conteúdo sempre intercala com o outro. Sempre, sempre, sempre. E a reunião de hoje, eu quero abrir com um versículo bíblico. Eu gosto sempre de trazer alguns versículos bíblicos e trazer uma visão diferente daquilo que ele quer dizer. Lá em 1 Coríntios 3:16, diz o seguinte: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós sois templo de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus habita em vocês. Deus habita em mim também. E quando a gente passa a entender a grandiosidade que é o todo, o Criador, Deus, habitar em nós, muita coisa passa a mudar na nossa vida. E a chave mestra dessa semana clareou bastante coisa para vocês e para mim também, porque cada semana que eu revejo esses conhecimentos também clareia muita coisa na minha mente. O que você pensa, sente e faz é um indicativo de quem você é. Temos essas três partes. Aquilo que você pensa, eu vou explicar bem detalhadamente para ficar bem fixado na mente de vocês. O que você pensa faz você se sentir. E aquilo que você sente faz você agir. Pensamento é a linguagem da mente, sentimentos é a linguagem do corpo. E quando você pensa, o seu corpo trabalha para se sentir da mesma forma que você está se sentindo, que você está pensando. Então, o que acontece? O individual, que é você, age sobre o universal, que é o quê? O mundo manifesto. Isso é o universal. É o mundo manifesto. Você pode agir sobre o mundo universal, sobre o universo manifesto. Você é a causa, né? E o seu mundo manifesto são os efeitos de tudo. Ou seja, não adianta a gente tentar mudar o nosso mundo ao nosso redor. Quem tem que mudar somos nós. Os nossos pensamentos são as causas e as nossas experiências são os efeitos. Os teus pensamentos é a causa de tudo. Os efeitos no teu mundo, a sua realidade são os efeitos das causas que você produziu, que são o quê? Os teus pensamentos. Então, ou seja, os nossos pensamentos é o começo de tudo. E o que gera esses nossos pensamentos? A nossa programação passada. E o que são as nossas programações? Nada mais do que as nossas memórias. Nada mais do que as nossas memórias. Então, tudo que você sente, antes de você sentir, você puxa o seu arquivo. Por que eu penso isso? Por que eu me sinto assim? É porque eu tive essa experiência passada. É porque minha mãe me falou isso. É porque eu convivi com isso. Eu vi isso num filme, não importa. Mas tudo isso é a tua programação. E as pessoas gostam de complicar as coisas, né? Falar programação. Não, essas são suas memórias, tá? Você vive baseado nas suas memórias. Essa é a sua programação. Lembra de eu contar para vocês? Eu sou contadora, eu sempre faço a comparação. As suas memórias é como se a tua programação, que são as suas memórias, é um grande arquivo de contabilidade. Eu vou pensar em relacionamento. Eu acesso tudo que eu já tive, eu acesso o arquivinho que é tudo que eu já tive acesso sobre relacionamento. Agora eu vou pensar em dinheiro. Quais são as minhas memórias a respeito de dinheiro? O que eu já tive? Quais que são os acessos que eu já tive, as informações que eu tenho a respeito de dinheiro? A gente vai lá e puxa essas caixinhas. Se não tem memória, não tem como você acessar a informação, entendeu? Anota isso aí, vocês vão lembrar disso depois. Não tem memória, não tem acesso à informação. Então, se você não teve acesso a essas coisas, você não cria memórias. Não tem memórias, não tem acesso a essa informação. Isso é algo muito importante. E agora eu abri a nossa aula falando que vós sois templos do Espírito de Deus, que Deus habita em vós. E a chave mestra dessa semana trouxe uma explicação muito maravilhosa de quem você realmente é, o eu,
a sua personalidade e o seu corpo físico. São 3 coisas diferentes. O eu, na sua essência, a sua personalidade e o teu corpo físico. Às vezes a gente mistura tudo, né? A gente acha que a gente é o nosso corpo físico, tanto que a gente mantém a mesma aparência, né? Se mudar qualquer coisa, não. Presta atenção, você sempre é acostumada a vestir uma roupa mais colorida. Aí você vai lá e coloca uma roupa clara. Parece que não sou eu. Você não se reconhece no teu espelho. Você acha que você é esse corpo físico. Ou talvez você acha que você é a tua personalidade. E aí você costuma dizer assim: eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Eu sou explosiva, eu sou nervosa, eu sou preguiçosa mesmo. Eu digo preguiçosa porque muitas pessoas falam isso, né? Que gosta mais de dormir, não gosta de sair de casa. Não. Isso aí é a sua personalidade. Não é quem você realmente é. A sua personalidade nada mais são do que os seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações. É o resultado do seu passado. Então, a forma que você pensa, sente e age veio até hoje, formou a tua personalidade. Agora, presta atenção no X de tudo. Teu corpo físico é um instrumento do verdadeiro eu. Teu corpo físico é um instrumento. Tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a honra e glória de Deus. O que quer dizer isso? Por que a Adri está falando isso? Porque o que acontece? A gente acha que a nossa mente tem que obedecer o nosso corpo, mas é ao contrário. O nosso corpo é simplesmente o instrumento da nossa mente. O que acontece nessa inversão desses papéis? A gente esquece do verdadeiro eu. E qual que é o verdadeiro eu? Vós sois templo do Espírito de Deus. O verdadeiro eu é espírito. O verdadeiro eu é a centelha divina. O hermetismo, as leis herméticas, acreditam que o todo, ele está em tudo e ele se divide para ter experiências na Terra. E que todos nós fazemos parte desse todo. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos o quê? O DNA de Deus, uma parte criativa. Não quer dizer que nós somos deuses. Muito pelo contrário, na escala de evolução, estamos bem distantes disso. Se for pegar a escala de frequência, está assim uma coisa imensurável a diferença. Então, eu costumo dizer que não. Nós não somos deusinhos como as pessoas costumam dizer. Nós somos o quê? Temos uma parte ilimitada, nós temos um espírito. Nós somos um espírito numa experiência terrena, numa experiência carnal, numa experiência manifesta aqui nesse mundo, no plano físico. Então, o que acontece? Quanto mais a gente se conecta com a nossa personalidade, quanto mais a gente se conecta com o nosso corpo físico, a gente esquece da nossa verdadeira essência, do nosso verdadeiro eu, que é o quê? Espírito. E o espírito é o lado invisível das coisas. É o que tem conexão com Deus, é o que tem conexão com ilimitado. Então, o que acontece? A gente se apega tanto à nossa aparência, à nossa personalidade. Eu sou assim mesma, eu não quero mudar. Ou talvez a gente quer até mudar e não consegue. Que a gente esquece que o verdadeiro eu é espírito. E que tanto a nossa personalidade quanto o nosso corpo físico são instrumentos do nosso eu maior, que é espírito. Vocês estão entendendo essa linha de raciocínio? Tá todo mundo quietinha? Tá. E o que é o X da questão? Quando você entende que o seu verdadeiro eu é espírito, você consegue mudar tanto o seu eu físico quanto o seu eu personalidade. Esses dois têm que te obedecer. A Bíblia sempre fala que existe uma luta do espírito e da carne. E é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Por que isso acontece? Porque você se esqueceu de quem você realmente é, de que você é filho de Deus, de que você tem uma centelha divina, de que você tem uma parte limitada, que a maior parte de você é espírito, é o mundo invisível. E você fica o quê? Aqui imerso na matéria. E quanto mais matéria, menos você se esquece da sua parte ilimitada. E quando você se lembra do teu verdadeiro eu, que é espírito, o que acontece? Você controla tanto a tua personalidade quanto... Deixa eu colocar meu celular no silencioso.
Você esquece tanto a tua você consegue controlar tanto a tua personalidade, que nada mais são do que um conjunto de pensamentos, sentimentos e ações, e tanto controla o teu corpo físico. Porque até hoje, eu tenho certeza disso, eu fui assim muito tempo, e vocês também. Nós somos escravos do nosso corpo físico. A gente vive à mercê do quê? Dos nossos sentimentos. E o que que os nossos sentimentos nada mais são do que a linguagem do nosso corpo. Se você não controla isso, você não controla o teu corpo físico. Então tem um desalinhamento isso aí. O correto é o teu eu maior, que é o teu eu espiritual, controlar esses outros dois. Então quando você entende isso, lá na chave mestra traz aquela frase o seguinte: eu posso ser que eu desejo ser. Eu posso ser o que eu desejo ser. E quando a gente começa a repetir, ele até fala, vai repetindo isso para você, vai repetindo isso para você, até isso ficar impregnado na tua mente. E você acredite que realmente isso é verdade. E realmente é. Quando você entende que você não é a sua aparência, você não é o teu corpo físico, você não é aquilo que você chama de sua personalidade. Ah, eu nasci assim, eu sou mais nervosa. A gente sempre tinha aquela coisa assim, ah, eu sou festeira mesmo, eu falo alto mesmo, não. Você pode mudar qualquer uma desses seus traços de personalidade. Você pode mudar, você pode ajustar, você pode evoluir tudo isso. Isso nada mais é do que instrumentos, deve servir para o teu espírito evoluir. A partir do momento que aquilo ali não te ajuda mais a evoluir, você pode e deve mudar. Se aquilo ali não tem mais a ver com a evolução do teu espírito, que é algo muito maior, você pode e deve mudar. A essência de todas as coisas são espirituais. Quando o espírito se vai, a vida acaba. Você já reparou que quando uma pessoa morre, que você olha para ela, não parece a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa. Por quê? O verdadeiro eu é espírito. Eu perdi já algumas pessoas, e quando eu era mais jovem eu tive muito acesso a isso, e eu perdi até um priminho meu, eu era criança. Eu não conseguia entender aquilo. Eu olhava para aquilo ali durante o velório no interior, a gente fazia velórios ali dentro de casa mesmo, eu olhava e falava, gente, não é aquela pessoa. E se você observar, não é. Por quê? Saiu a verdadeira essência. A verdadeira essência nada mais é do que o espírito. O verdadeiro eu é espírito. E quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente querer controlar tanto o corpo quanto a nossa personalidade. Porque a gente coloca a hierarquia correta. Opa, o eu maior é que manda aqui, tanto nos meus pensamentos, quanto nos meus sentimentos, quanto nas minhas ações. E também na minha aparência. Eu posso comandar isso tudo. As emoções não sentido. Sentido aos pensamentos. Então, não existe. O pensamento não mora de graça, tá, gente? Tudo que você pensa, o teu corpo trabalha para se sentir daquele jeito. Então, a gente tem que observar muito isso. E aí, o que acontece? Nossos pensamentos estão baseados em experiências passadas. Aí vive aquele looping. E agora isso aí foi mais ou menos um resuminho de como que foi a chave mestra dessa semana. E eu quero perguntar para vocês que, ó, a linguagem da mente são pensamentos, a linguagem do corpo são sentimentos. E como que foi a experiência? Quem quiser compartilhar, fique à vontade, é só erguer aí nos 3 pontinhos, aparece a mãozinha. Quem quiser compartilhar a experiência de soltar os sentimentos com o áudio, pode ficar à vontade. Pri, Pode falar, fica à vontade. eu fiz, eu só não fiz hoje, né? Que eu acordei travada e acabei não conseguindo fazer hoje. Mas eu achei bem interessante. Mas eu não consegui ficar nenhum sem. Não digo nem dormir, mas sabe assim, parece que você se desconecta. Tem uma sensação bem engraçada. Os últimos, eu tentei me fixar, mas eu consegui já assim, memorizar, perceber, né, mais coisas, entendeu? Mas eu achei assim, que eu estava escutando, de repente vinha assim um clarão, parece que fica desconectada, né? E aí depois eu ia voltando com aquela voz no fundo, assim. Achei bem interessante.
Você não conseguiu se conectar de verdade no áudio, teve dificuldade. Assim, eu não consegui, vamos falar assim, escutar, né? Ter noção de todas as palavras. Porque chegava assim numa parte, parecia assim que me dava um clarão, e aí eu me desconectava, e depois eu ia Não tem voltando de problema. uma parte. Mas eu fiz todos os dias, eu achei bem interessante. Meninas, me dá um minutinho que a Camila tá tentando entrar e não tá conseguindo. Me dá um minutinho só para me responder ela. Pronto, falei com ela. O que acontece, Paula? Não tem problema. Por quê? Quando o nosso consciente sai de jogo, o subconsciente começa a trabalhar. Às vezes tem coisas assim em áudios, essas coisas que a gente não percebe, mas o nosso subconsciente percebe. Então não tem problema se às vezes você não conseguiu assimilar tudo. O teu subconsciente assimilou aquilo ali. Você vai até as últimas. Tanto que daqui a pouco, quando a gente começar a meditação mesmo, para fazer a reprogramação mental, você vai ver que você acessa o teu subconsciente exatamente nesse momento onde você está meio dormindo, meio acordado, meio cambaleando. Não tem problema nenhum. Vocês vão até as últimas e depois vocês conseguem acessar o teu subconsciente. Eu tenho certeza que alguma melhora você teve com essa reprogramação. Eu tenho certeza disso. Porque ele acessa aqui as suas memórias. Ele te induz um caminhozinho ali, aquela voz te induz a acessar algumas memórias no teu subconsciente. Sim, quando eu acabava, eu me sentia assim, bem mais tranquila. Essa semana eu me senti assim, bem mais tranquila. Hoje, que até, eu não lembro quem falou que acordou bem ansiosa, hoje foram alguns problemas, eu também estava assim, mais agitada. Mas, assim, toda hora que eu me sentia assim, meio tensa, eu respirava, né, e falava assim, vamos relaxar, e dava, assim, parece que ajudava, né? Mas foi uma experiência bem legal. Meninos, esse áudio da Soltar os Sentimentos, usem sem moderação, tá? Não tem problema, cada uma no seu tempo, vocês podem usar sempre. Se alguém pedir, pode indicar, não tem problema, tá? É algo assim maravilhoso e ajuda a curar tanta. Eu vou explicar para vocês um pouquinho hoje sobre isso, mais na fisiologia do nosso corpo. Vocês vão entender, aquele áudio ali cura doenças tanto físicas quanto mentais, várias coisas. Esse áudio aí é milagroso mesmo. Mais alguém quer compartilhar a experiência com o áudio? Eu quero. Boa noite. Fica à vontade, Gi. Oi. Eu tô tentando conectar aqui no computador. Oi, meninas. Boa noite, todo mundo. Agora estamos te vendo. Eu peço desculpas. Tem exatamente uma hora que eu entrei em casa, cheguei de viagem, tá tudo assim, eu não tava conseguindo conectar, mas vamos lá, estou aqui. E agora eu queria contar muito, que foi muito... Para mim, essa experiência foi muito bacana. Primeiro, eu digo, sempre que eu ouço esses áudios, já tentei algumas vezes, né? Eu não consigo ficar acordada até o final. Eu durmo. Eu tenho esses momentos que, assim, eu sinto que eu estou ouvindo, mas de vez em quando eu volto. É como eu acho que é como ela falou. Você tá escutando, mas você não tá aqui. Eu acho que é acessando, né, que você fala aí, o subconsciente. Então, assim, eu sinto que eu tô, assim, de olhinho fechado, eu tô escutando, tipo, lá longe, e de repente eu volto como se eu estivesse dormindo, mas eu estava escutando. Então, quando ela pede para liberar o medo, eu achei muito interessante que o medo, no início, eu ficava com uma corda na mão, e é engraçado que para mim o medo vem como um personagem, não sei se todo mundo aqui assiste Harry Potter, mas vem como como que chama agora? Um dementador, é engraçado, mas vem para mim como um dementador, é um personagem que ele faz isso, na verdade ele suga as energias, né? E aí nas primeiras vezes que eu ouvi o áudio, eu não conseguia soltar a corda, eu não conseguia liberá-lo. E aí, na segunda vez, ele meio que, ele ia, mas ele ia bem devagar, e a partir da terceira, quarta vez, ele já ia mais rápido, eu conseguia seguir o áudio assim, ele vai
ele ia mais rápido, eu já conseguia liberá-lo, né? A princípio eu tinha dificuldade de soltar, ele ficava comigo, e eu falava comigo, vai embora, né? Eu tentava abrir a mão e não ia. Mas e aí eu não consegui ouvir tudo até o final, porque nenhuma vez eu consegui. Eu ia até te perguntar, eu posso ouvir outras vezes, tentar, de repente, em outra posição? Eu não estava na minha casa, né? Então, era um momento que eu conseguia, onde todo mundo ia dormir. Então, estava tudo quietinho, aí era mais fácil também para eu relaxar e acabava dormindo. Então, durante o dia eu vou tentar algumas outras vezes, eu acho que vai ser bem interessante. Mas eu gostei muito e eu estou feliz que eu consegui chegar, pelo menos os livros, eu consegui chegar nas partes corretas durante agora o percurso de volta, eu consegui ler. Então, assim, eu estou sentindo, eu escrevi lá, né? Lá no grupo, porque tá muito bacana, assim, esse sentimento que eu tenho. Eu tinha a sensação, eu acordava e eu passava o dia, parecia que eu carregava uma bigorna todos os dias. A impressão que eu tinha que eu puxava uma coisa muito pesada e que não ia. A vida não vai, o sentimento não vai, a alegria, aquela coisinha que vem um minutinho e depois vem aquela tristeza, aquela angústia, rancor, medo, tudo junto. E esses últimos dias, não, eu acordo já em estado, eu falo euforia, não sei se é bem isso, mas é muito gostoso isso, né? É muito bacana. Eu tô muito, muito feliz, gente, com o que eu tô sentindo até agora. E vai permanecer. Gi, eu vou aproveitar que você falou do medo e vou falar disso para vocês. A Laís e a Elaine, que já são de turmas antigas, vai saber do que eu tô falando. O medo, tudo tem frequência. Cor tem frequência, tá? Sons têm frequência. Por isso, tomar muito cuidado com a música que a gente usa, com a cor que a gente usa, tá? Tudo isso influencia a gente. Os sentimentos têm frequências. E a pior frequência que você pode sentir é a do medo. Se você pegar a escala mais baixa até mais alta, a pior frequência que existe é medo, tá, gente? É a pior frequência. O medo te paralisa. O medo te para. E quando as pessoas querem te controlar, elas te colocam medo, tá? Por que eu tô alertando vocês? Quando você tá num relacionamento e a outra pessoa quer te controlar, ela vai te colocar medo. Ela te fala assim, você não vai arrumar outra pessoa igual eu. Porque quando ela te coloca medo, ela joga a tua frequência lá no chão, aí ela te controla. E qual é o maior medo que nós temos, menina? O maior medo que nós temos é da morte. De todos os medos que nós temos, é o medo da morte. Porque é algo que a gente não conhece, tem muito a ver com a nossa espiritualidade, é algo que é muito místico ainda. E nós tivemos agora, recentemente, a pandemia. E não vou chegar a detalhes, mas colocaram um medo de uma forma em todas as pessoas. Então ficou uma atmosfera do medo. Vocês têm noção de como ficou a egrégora do nosso planeta? A egrégora que eu digo é a somatização da energia. Se pudesse ver uma cor, era preto. Porque ninguém colocava uma coisa assim boa, era tudo medo. E o que fizeram com as pessoas? Não pode sair de casa, não pode ter contato físico, como que fala? Isolamento. Nós somos feitos para viver em grupos. Não tem como. Como você vive isolamento? O que fez com a população? Controle. Toda vez que te colocam medo, querem te controlar. Escrevam isso. Isso serve para o teu chefe, isso serve para o teu namorado, isso serve para político, isso serve para quem está querendo dominar o mundo, que tem muita coisa que a gente não entende. Isso serve para líderes religiosos, tá, gente? Que coloca ali o céu e o inferno para te controlar também, tá? Serve para tudo. O medo é a pior frequência que existe. É a mais baixa de todas. Colocou medo, tá te querendo te dominar. Já fica com a pulga atrás da orelha. Ah, eu quis lembrar disso porque você falou de medo. O medo é o primeiro que a gente tem que vencer. Elaine, pode ficar à vontade, pode falar. Liga o microfone. Aí. Em relação ao que ela falou no caso da meditação, escutar um áudio, aí você dorme, no caso o seu subconsciente está absorvendo aquilo ali, né? Porque... Então, mas você precisa começar a ouvir e levar a indução. Não é você colocar e dormir, não. Você aguenta até o máximo que você pode. Isso, é mais no final, do meio para frente.
vai dormir, não tem problema. Mas acessou o teu subconsciente. Ah, tá. E no caso, no outro dia, igual ela falou, a hora que você levanta te dá aquela sensação de euforia, aquela esperança, uma sensação tão boa, diferente. Aí você coloca John Mayer pra ouvir. Eu nunca ouvi John Mayer. Aí um dia, assim, do nada, eu acordei, mas deixa eu ouvir esse negócio aqui. Do nada eu comecei, eu falei, nossa, essa música é boa. Meu marido, o que tá acontecendo? Eu falei, tô bem. Aqui, e você falou a coisa do espírito e tal, você falando aí, né? Beleza. E no caso, quando você dorme, seu espírito sai ou você encontra com outra pessoa? A outra pessoa também sente a mesma coisa? Tem isso também? Nem sempre, nem sempre. Isso aí já é outro assunto muito complexo. Isso aí, Elaine, é assunto para. Não vamos misturar hoje, não. Vamos focar aqui nesse assunto de hoje, que isso aí é muito mais complexo, tá, gente? É muito Você mais vai me... complexo. Eu quero que você me explique no particular depois. No campo quântico, todos nós estamos conectados. A gente resolve problemas, a gente conecta com outras pessoas, tá? E esse é outro assunto. Vamos voltar aqui pro de hoje? Manda depois você me explica no privado, viu? No tá, PV. porque senão a gente perde. Meninas, mais alguém quer comentar o exercício dessa semana de soltar os sentimentos? Eu, Dri. Pode falar, Lu. Boa noite, meninas. A minha experiência foi o seguinte, foi quando ela falou no termo de perdoar as pessoas, né, para colocar no palco. E eu sempre, quando eu tenho alguma raiva, ressentimento de alguém, eu coloco as pessoas na caixinha do nada e deixo ela lá, bem esquecida. Eu faço de tudo mesmo para tirar, sabe? Para não ver aquela pessoa, se eu puder evitar ir no local que aquela pessoa não está, eu faço isso. Sempre eu faço assim, evitando mesmo. Só que lá eu tive a oportunidade de quê? De colocar a pessoa no palco, e simplesmente eu colocar meu sentimento e colocar para fora e dizer que eu perdoo aquela pessoa, porque eu simplesmente não aceito ela como eu queria que ela fosse para mim, né? E assim, se tornou uma coisa bem mais leve, porque eu consegui visualizar as pessoas, e quando eu dizia assim, tá na caixinha do nada, eu não queria realmente saber de nada. E eu senti realmente uma libertação e deixando a pessoa partir. Para mim foi muito interessante. Eu fiz várias vezes a meditação durante o dia, sabe? Várias vezes eu fazia, porque às vezes eu tinha momento que realmente eu dormia, eu digo, eu quero ouvir toda. Eu não quero chegar até o final. E quando eu não cheguei um dia até o final, eu não parei de insistir. Mas para mim foi muito libertador nessa parte do perdão, na parte de você ver seus pais criança, me tocou bastante, porque às vezes a gente não consegue ver como nossos pais eram, né? A gente sempre tem essa mentalidade que eles são adultos. A gente não esquece, né, que eles já foram crianças. Eu achei muito interessante. Para mim foi maravilhoso. Foi ótimo. Levem esse ensinamento para a vida de vocês. Vocês não precisam dizer o que vocês querem para a pessoa pessoalmente. No campo quântico, todos nós estamos conectados. Tá com um sentimento ruim? Quer resolver alguma coisa com a pessoa? Faz uma indução, tá? Desliga aqui do plano físico, do corpo, fica ali uns 10 minutinhos quietinhos, coloca aquela pessoa no palco, digamos assim. Fala tudo o que você quer falar para ela e permite que ela também te fale de algumas coisas. Eu tenho essa experiência de resolver problema de marido e mulher, de chefe, de pai, de filho, de cunhada, de sogra, de tudo que você imaginar, sem dizer uma palavra. Por quê? No campo quântico, tudo estão conectado. No campo quântico, quando eu falo, é no plano espiritual, meninas, tá? É no mundo invisível, não importa o nome que vocês dizem, mas vocês não têm noção do quanto que isso resolve. Faz isso. Depois, quando você tiver problema com qualquer pessoa, lembrem-se dessa meditação, vai lá, acessa e resolve os problemas com essa pessoa. Dá certo, funciona. Obrigada, Lu, por ter compartilhado com a gente. Vamos para a nossa parte hoje do Superando o Seu Corpo, que é uma das partes mais importantes que vocês precisam fixar bem na mente. Estão preparadas? Estão preparadas para superar o próprio corpo? Lembra que eu contei para vocês no comecinho? Tem uma hierarquia. O teu eu espiritual precisa comandar a tua personalidade e o teu corpo físico. Mas a gente quer fazer isso e não consegue. Aí vem a Bíblia, não sei se vocês tiveram criação cristã, mas eu tive. É a eterna briga do espírito e da carne.
Seu corpo, o espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Aí as pessoas falavam assim, tudo que a carne quer é ruim, né? Aí já ficou mais uma incógnita na cabeça da gente, né? Que bagunça é essa? Tudo que meu corpo quer não serve. Mas que negócio é esse? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais. Eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês deixarem bem ressaltado. A primeira coisa é que você pensa, e tudo que você pensa, o teu corpo trabalha para se sentir daquela mesma forma. Só que aí, pensamento é a linguagem da mente, o sentimento é a linguagem do corpo. E o corpo é o quê? Físico. Digamos até que os pensamentos é trabalho mais do espírito, algo mais espiritual, mais elevado. Mas o corpo é físico. E a gente entende o sentimento não como uma coisa física. Você já parou para pensar que os teus sentimentos são reações bioquímicas? Eu tive a oportunidade de... eu tô quase igual o Forrest Gump. Vocês já viram aquele filme do Forrest Gump, que ele já fez de tudo na vida? Gente, já tenho 33 anos de idade, estou quase igual o Forrest Gump. Eu fiz 2 anos de fisioterapia, e eu entendi um pouco de anatomia, fisiologia, patologia, todas essas coisas. Então, cada vez que você tem um sentimento, tem um monte de reações bioquímicas no teu corpo. Quando você está apaixonado, você sente um frio na barriga e não sei o quê, a mão fica suando, você perde a fala, é uma reação bioquímica. O teu corpo tem toda uma bioquímica para fazer aquilo ali. Quando você está ansioso, tem uma explosão de hormônios que libera ali no teu corpo para você ficar ansioso. Então, o que acontece? A gente imagina os nossos sentimentos como algo abstrato, algo mais assim, e não uma coisa física. E não que, tipo, você fala fome, você imagina, você conecta sua fome com a coisa física. Mas os nossos sentimentos, a gente não conecta com coisa física. Mas olha, os teus sentimentos são reações bioquímicas de eventos passados. Então, os teus sentimentos são reações bioquímicas de eventos passados. Pode ser um evento, pode ser uma experiência, ou pode ser um pensamento. Pode ser os dois. Pode ser uma experiência de verdade, ou pode ter sido só um pensamento. Por exemplo, eu vou falar de algumas situações. Você está apaixonado. Você pensou no começo da paixão, é maravilhoso, né? Você pensou na pessoa, teu corpo muda a bioquímica todinha na hora. Você viu a pessoa, muda a bioquímica do teu corpo. Ele teve 2 eventos. Um foi só mental, o outro foi verdadeiro. Você viu aquela pessoa. A tua mente, o teu subconsciente é o que controla todos esses hormônios. Você mandou um pensamento pro teu subconsciente. O teu subconsciente não pensou. Ele tá ou ele não tá aqui. Você pensou, você se sentiu daquela forma. Outra forma, você não gosta de uma pessoa. Você vê aquela pessoa, teu corpo muda a bioquímica. Você sente raiva, tua cabeça fica vermelha, você sente aquela sensação ruim no teu corpo. Às vezes, só de pensar naquela pessoa, o teu corpo muda tudo isso. O teu subconsciente perguntou, é verdade ou é mentira? Não. Ele só reagiu. Tá entendendo como que é o nosso subconsciente? Ele só fala assim. Ele é um servo fiel. Tudo que você tá mandando para ele, ele tá aceitando. Ele não sabe o que é real e o que é mentira. Outra coisa bem interessante. Nós vivemos num ciclo de pensamento, sentimento. Sentimento, pensamento. Por exemplo, você começa a se sentir triste. Estou me sentindo triste. Pensamentos tristes. Eu comecei a ter pensamentos tristes. De repente você começa a se sentir triste. De repente você puxa aquele monte de pensamento triste. E aí você não sabe mais. Eu estou pensando coisas tristes porque eu estou me sentindo triste? Ou eu estou me sentindo triste porque eu comecei a pensar essas coisas? Como que funciona esse negócio? Eu estou com essa crise de ansiedade porque eu tive pensamentos ansiosos ou é o contrário? O que sempre desencadeia os nossos sentimentos é o pensamento. Sempre começa com o pensamento. Por isso que desde o começo, o que eu falo para vocês? Controle da mente. Controlar a mente. A gente não controla os pensamentos que vão vir. A gente controla quais nós vamos alimentar. Sempre antes de uma crise de ansiedade, vai vir um pensamento. Sempre antes do medo, vai vir um pensamento. Sempre antes daquele desespero, qualquer crise que seja, meninas, vai ter um pensamento. Aí você pensa, o teu corpo se sente daquela forma. E depois, a tua mente começa a observar. Ela está ansiosa.
começa a alimentar mais pensamentos de ansiedade. Ou seja, se a gente conseguir interromper primeiro aquele pensamento, a gente interrompe esse ciclo vicioso. Aqui também fala, explica também como que se forma a nossa personalidade, que é o nosso estado de ser. O nosso estado de ser, que a gente vai falar muito disso aqui pra frente, nada mais é do que a forma que nós pensamos, sentimos e agimos. Isso é a nossa personalidade. Como que isso acontece na nossa vida? Um dia você teve acesso a um momento triste. Aquele momento triste era para ser só um momento, uma situação. Foi um momento triste. Mas você fica acessando aquilo ali, pensando naquilo ali novamente. O teu cérebro não sabe se você está revivendo aquilo, mais situações, ou se é só o teu pensamento. Ele entende, ou ela está triste, e o teu corpo vai continuar a se sentir triste, mesmo acessando aquelas memórias. Seus pais se divorciaram, e aquilo foi muito traumático para você. Cada vez que você acessa as memórias, o teu corpo revive biologicamente tudo aquilo ali. Você fica triste. É só um exemplo de alguma coisa que foi traumática. Aquele evento para ser temporário de tristeza se prolonga por uma semana, por um mês. E depois passa por anos. E aí que vira um traço de personalidade. É um estado de ser. Você fez aquilo tantas vezes que você não precisa mais de nenhum evento. O teu corpo memorizou aquilo ali. Você se tornou uma pessoa triste, melancólica, que não precisa mais fazer força nenhuma para ficar daquele jeito. Daqui a pouco nós vamos descobrir o tema da nossa vida. Todos nós temos, tá? Um sentimento negativo, que é o tema da nossa vida. A gente não precisa mais de nada, mas a gente se sente daquele jeito. Seguro, com medo, com ansiedade, vários sentimentos ruins. A gente vai entender quando desencadeou esse sentimento, e você prolongou aquilo ali, o teu corpo foi tendo essas reações bioquímicas e você memorizou isso. Lembra o seguinte, os sentimentos geram reações bioquímicas, dá uma explosão, adrenalina, cortisol, não vou chegar aqui os nomes não, mas o que acontece? Aquilo deu uma descarga de hormônios no teu corpo. E concorda comigo que essas descargas de hormônios que vicia o nosso organismo, dá aquele choque de uma vez. E o que acontece? Você faz aquilo com tanta frequência que o teu corpo começa a pedir doses maiores. E aí o que acontece? Você pode acreditar ou não, mas nós estamos acostumados a ter esses velhos sentimentos. É quase que um vício, tá? Eu vou dar o exemplo de pessoas que às vezes têm muito problema, briga no relacionamento. Eu vou falar isso, mas um exemplo. Tem muita briga no relacionamento. E quando você briga, teu corpo dá um choque. Você se sente de uma forma diferente. Você descarrega aquele monte de hormônios. Então, teu corpo fica com necessidade daquilo. Ele sente necessidade de secretar todos aqueles hormônios. E o que acontece de forma inconsciente? Você atrai situações para ter mais brigas. Por quê? Porque você precisa daquela descarga de hormônio no teu corpo. De repente está tudo bem com a família, com o teu relacionamento, e de repente você vira pro teu marido e fala assim, você não tá me dando atenção. Amor, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Mas começa a puxar uma briga do nada e você não entende por que você tá fazendo aquela briga. É só o teu corpo precisando de descargas de hormônios. Para ele aquilo ali é normal. Opa, você brigou tantas vezes, por que agora você não tá brigando? Por que você não tá secretando esses hormônios? Entendeu? Então, ou seja, cada sentimento tem uma conexão com hormônios, com coisas físicas, reações bioquímicas do nosso corpo. Outra pessoa precisa se fazer de vítima. Quando ela se faz de vítima, esse vitimismo está memorizado no corpo dela. Ela precisa daquelas reações bioquímicas no corpo dela. Ansiedade, você está viciado na tua ansiedade, você está viciado na tua insegurança, você está viciado em se fazer de vítima, você vicia nesses problemas para satisfazer todas as reações bioquímicas do nosso corpo. E aí um dia você fala, eu vou mudar. Por que você não consegue mudar? Porque você encara esses sentimentos simplesmente como uma coisa abstrata e não como alguma coisa que tem uma reação bioquímica no teu corpo. E ele tem reação bioquímica no teu corpo, e vai ter que fazer todo um desmame, né? Para você desconectar dessas coisas. Porque senão você não vai conseguir. Até os 35 anos, a gente memoriza
todos os nossos sentimentos. Até os 35 anos, todas as emoções, todas as sensações, tudo aquilo que a gente vai ter no nosso corpo, a gente já passou para o nosso subconsciente. A gente acha que a gente está vivendo de uma forma consciente, mas repara, até os 35 anos, nós experimentamos tudo. Até algumas pessoas que é mais cedo, tá? Até os 35 anos, passou dos 35 anos, a sua tendência a não mudar a cor de cabelo, a não mudar o que você faz, o jeito que você fala, o jeito que você veste, as emoções que você experimenta é muito grande. Isso aí é um estudo da psicologia que diz que até os 35 anos você memoriza tudo na sua vida. Chegou nos 35 anos, você é aquela coisa que diz, eu não mudo mais. Entendeu? Para pra você ver. Depois dos 35, a gente começa a dizer aquela frase, eu não mudo mais. Eu sou assim mesmo, vou continuar assim. Por quê? É a fase que a gente mais memoriza esses sentimentos. Aí sai todas essas coisas. Isso serve para todas as coisas da vida. As coisas boas, as coisas ruins. Sentimentos em si. A gente memoriza esses sentimentos até os 35 anos. Aí pensa bem, você antes dos 35 anos teve uma depressão. Aí você memorizou esse sentimento até os seus 35 anos. A tendência de depois disso, você continuar com esse sentimento memorizado e não tirar isso da sua vida é muito grande. É muito grande mesmo. Não sei o que acontece nas reações bioquímicas, mas diz que nessa aí, que a metade da vida, é onde mais acontece isso. Então, por isso é que depois dos 35 anos é muito difícil mudar, é muito difícil tirar mágoas, é muito difícil curar esses problemas psicológicos que a gente tem, porque está tudo memorizado. Você não faz mais nada de diferente na sua vida. A gente depois dos 35 não consegue nem pedir um trato diferente, mudar a cor do cabelo, vai ficando coisas mais difíceis. Então, ou seja, não dá para dar um choque diferente em toda essa bioquímica do teu corpo. O que mais eu vou dizer aqui para vocês? Você atrai pessoas, situações e circunstâncias para manter a bioquímica do teu corpo exatamente como ela é. Então, você memorizou o vitimismo, você memorizou todas as coisas, você vai atrás pessoas, situações e circunstâncias para manter aquilo ali na tua vida, porque você precisa daquilo ali na tua vida. E aí o que acontece? Um dia você fala o seguinte, eu vou mudar. Todos vocês já disseram isso, eu já disse isso, todo mundo fala isso, eu vou mudar. A partir de hoje, eu não vou ser, vou dizer uma pessoa aqui, um exemplo aqui de a pessoa que fala que vai cumprir tudo e não cumpre. É uma pessoa, me fugiu agora aqui a palavra. A partir de hoje eu vou cumprir todos os meus compromissos, vou fazer assim assado. Só que até hoje você não tinha aquilo ali. Aí o que acontece? Você quer mudar. Só que se você imagina isso, é só pensamentos. Mas não, ele está conectado com a a palavra, com a sua biologia do corpo. Você enxerga todos esses comportamentos simplesmente como algo abstrato. E esquece de falar que você está falando de sentimentos. A linguagem do teu corpo é sentimentos. Então tem reações bioquímicas ali. Então você esquece de querer libertar o teu corpo também. E quando você resolve mudar de qualquer um desses estados, o teu corpo não vai querer mudar. Por quê? Por exemplo, você bebe café todo dia. O teu corpo acostumou com aquilo ali do teu café. O dia que você tira o café, o que acontece? Você começa a se sentir mal. Você tem dor de cabeça, você tem isso, porque o teu corpo está acostumado com aquilo ali. Qualquer sentimento, qualquer coisa que você quer mudar no teu corpo, o dia que você resolve mudar, o teu corpo grita. Ele não quer mudar. Ele fala o seguinte, então eu fui assim, o que é que agora eu vou querer mudar? Aí o que acontece? Você começa a ter pensamentos. Mas como que eu começo amanhã? A partir de amanhã eu vou cumprir todo o meu parado. Hoje não, hoje eu posso continuar mais ou menos. Amanhã eu vou mais motivada, mas hoje não. Você acha que isso é de você, mas é o teu corpo querendo manter a bioquímica dele. Aí depois você conseguiu, você viu um pouquinho mais adiante. O teu corpo já começa a falar assim, eu tô precisando daquele choque de todos aqueles hormônios. Você continua firme, que ele faz, vai começar a mandar pensamentos para você do tipo, não, você não pode mudar, porque você lembra lá na tua infância, você lembra tudo aquilo ali, ele começa a mandar o quê? As suas memórias, porque aqui essas duas memórias faz você se sentir da mesma forma, acessando as suas memórias,
você faz o quê? Revive todos esses defeitos biológicos no teu corpo. Então, às vezes, reparam quando você quer mudar qualquer estado seu. Primeiro, você quer deixar para depois. Depois você começa a passar memórias, se dar motivos para continuar do mesmo jeito que era. O que eu quero que vocês entendam? Isso tudo é o teu corpo gritando para continuar com a sua mesma biologia, o teu mesmo estado biológico, as mesmas reações bioquímicas dentro do teu corpo. E quando você entende que isso vai acontecer e a sua bioquímica do teu corpo querendo continuar como antes, já está 2 pontos na frente. Porque você vai saber o que vai acontecer, você vai falar, opa, quanto mais eu resistir o café, mais forte eu vou ficar. Então, se eu resistir, que eu vi que o meu corpo está ficando e mudar para outra coisa, eu vou ficar forte. Eu vou vencer isso aqui. Daqui a pouco eu não vou me sentir mais fácil aqui. Mas não é só o corpo me lembrando de como eu era, não está dando tanto resistência para isso aqui, não. Né? Então, quando você entende isso, você fica 2 pontos na frente. Agora, a boa notícia que eu tenho para vocês é que lembra que o nosso subconsciente, ele não sabe o que é verdadeiro, o que é só pensamento. Então, como você fica revivendo os traumas, você teve aquele momento que você revive aquilo ali 300 vezes na sua vida, sendo que já ficou para trás, você pode experimentar novos sentimentos e viver todas as situações. E isso é a reprogramação mental que a gente faz. O que acontece? A sua vida está baseada nas memórias. E por que você não cria novas memórias para dar toda essa biologia do teu corpo? A nossa vida é baseada em memórias. As suas memórias passadas chegaram a traumas. E por que você não cria novas memórias para dar toda essa bioquímica do teu corpo? A notícia boa é que se você criar novas memórias, novos pensamentos, o teu corpo não vai saber que aquilo é verdadeiro ou que aquilo é falso. Ele simplesmente muda a bioquímica do teu corpo. Você teve uma experiência que te deixou deprimida. O que você vai fazer? Você vai criar novas experiências mentais para fazer você ser uma pessoa feliz, uma pessoa energética, uma pessoa positiva, vai criar aquela imagem mental. Como se aquilo estivesse acontecendo. O teu subconsciente não sabe que é verdade, que é mentira. Se você faz aquilo por meio do tempo, o teu corpo vai sentir todas aquelas sensações, teus ensaios mentais, aquilo que você está vivendo mentalmente. O que vai passar depois de um certo tempo? Você memoriza aquilo ali no corpo. Você passa a ser uma pessoa otimista, feliz, de forma inconsciente. Você não dá, mesmo que aquela pessoa deprimida, de forma inconsciente, você não dá mais nada, você já era assim, você pode transformar uma pessoa feliz de forma subconsciente, de um hábito. É um seu hábito, a nova bioquímica do corpo. Você não precisa pensar nada, o mundo pode estar caindo, mas você está o quê? Feliz. Porque você vai memorizar essa nova sensação do teu corpo, esse novo sentimento. Como que você vai memorizar isso? Acionando o seu subconsciente, colocando memórias. Eu costumo dizer que é memória no futuro. Porque é coisa que você vai vivenciar mentalmente. Então, eu tenho que fazer tudo isso aí. Lembra que o pensamento manda o sinal, mas é o sentimento que atrai a sua realidade. Enquanto você tiver um sentimento negativo, não consegue atrair as sucesso. Você atrai aquilo que você está na mesma frequência. Você está em frequência de segurança, vai atrair pessoas também estão na mesma frequência. Pessoas, situações e circunstâncias de segurança. Está vendo? Pessoas, situações e circunstâncias de medo. Agora, você está na felicidade, alegria, coisas mais elevadas, você vai atrair pessoas, situações e circunstâncias para atrair essas coisas na sua vida. Semelhante, semelhante. Onde tudo é que quando nós estamos fazendo um controle mental, preparando a gente, eu acho que foram 3 semanas para nós conversarmos a letra mesmo, essa reprogramação mental, que tanto vai mudar do nosso corpo, quanto vai tirar os nossos traumas, quanto vai ter o quê? A visualização para atrair as coisas que a gente quer para a nossa vida. E no exercício, não eu falo sobre isso. Se vocês entenderam, querem pensar, querem perguntar, fiquem à vontade, porque esse assunto é complexo. Se vocês puderem ler esse capítulo de novo, é algo assim que muda a realidade de vocês. Mudou a minha realidade, a forma de ver qualquer coisa que eu não consigo mudar. Pode perguntar, fiquem à vontade.
Mas não sei se vocês estão fazendo essenciais. Consegue. Não, é a tendência, menina. É a tendência. Até os quantos podem reparar. A gente começa a ficar assim, não querer melhorar coisas novas. Já melhorou tudo. Não. Contar a vida é esperando, né? Mas consegue sim, muito. Tem uma das alunas da turma de amanhã, da terça, ela está com 71 anos. Vocês não têm noção do que aconteceu na vida dela. Então não tem idade, tem interesse. A gente meu Deus. A ferramenta vai trazer para vocês. Mais alguma pergunta? Não estou te ouvindo, não está indo o áudio. Consegui. Não está batendo o áudio, está falhando. Melhorou o áudio? Melhorou. Tá. Eu tinha a sensação de carregar esse peso que eu não conseguia ir. Então, assim, muitos pensamentos, tudo aquilo, medo, muitas coisas ruins, né? E quando você na primeira, numa das primeiras aulas, eu estava tentando, buscando um pouquinho e eu vi um lugar, porque quando você tiver algum sentimento bacana, você usar... Você fala assim, esse sentimento, essa sensação não me pertence, eu vou realmente anexar no consciente. Mas eu costumo, quando eu começo a pensar muito, eu falo, opa, peraí, não tá. E eu faço isso. E aí é engraçado que depois eu não consigo voltar naquele pensamento, sabe? Como se tivesse um bloqueio, pelo menos de imediato, quando eu faço isso. Às vezes eu até tenho propósito assim, tentar dar uma voltadinha pra ver. Será? Não, eu não consigo voltar. Isso realmente funciona, é uma coisa bacana de dar. Eu achei isso comigo, né, pelo menos. A primeira coisa, você precisa tomar muito cuidado com várias linhas de raciocínio, tá? Esconde a mente da gente. Então, vamos com calma. Esconde bastante. Assim, você pega uma linha de raciocínio e vai até o final. Mas o que acontece? Isso aí muda o teu pensamento. Você não tá pensando naquilo mais. E o teu sentimento? Lembra o teu pensamento, que é a linguagem da mente, ou o teu sentimento, que é a linguagem do corpo? O que é a linguagem do corpo? Às vezes você não pensa naquilo mais, mas o corpo evidente. Então, muita gente fala assim, não vamos fazer afirmações poderosas, o quê. Você vai ter mais um monte de coisa na cabeça, mas o teu corpo não se sente de forma coerente. Entendeu? O teu corpo. Aí tem que ter nada no sua vida. Por quê? Você pode até não ser de uma coisa diferente. As reações bioquímicas ainda estão. Na hora que você precisar agir, ela vai sempre realmente dinheiro. Tem muita gente que fala, fala essa informação sobre ele, tem que aquilo tudo. Fala, tem, mas o corpo não tem dente. E o sentido da vida é esse tipo, que a coisa da vida é o teu sentimento. Se não dá bioquímica do teu corpo, não dá o teu sentimento, não resolve. É aquilo que eu sempre digo, não vai desenvolver esse funcionar. Então, muito cuidado com isso. Vai, mas você conseguiu mudar o teu corpo? Você tem dentro do seu coisa, do teu sentimento? Então, tem que ser sempre isso aí. Não tirar o sentimento ruim, quanto colocar. Isso é muito além de nós. Aquela coisa, só mudar o pensamento? Não. O pensamento é só um menino ali. Você tem todo um desenho do teu corpo ali, a bioquímica, para você continuar com esse trabalho aí. Entendeu o que eu quis dizer? Tá certo, mas não sabia a bioquímica do corpo, aí depois vai lá pra frente, mas o meu pensamento mas não mudou minha vida, porque você tem esse físico, tem uma reação bioquímica que vai mudar algumas coisas aí. Mas eu vou tentar dar mais essa escondidinha, Simone, a Laís, a Camila, todos os montes de meninas, fiquei aqui à vontade de perguntar. Meninas,
Então, essa é isso, professores. Precisam entender que os nossos sentimentos são reações bioquímicas. Para vencer esse sentimento afetivo, é muito além de mudar o pensamento. Precisamos mudar o que é química do nosso corpo. E é quase como vencer vício. Que acredita que a gente não consegue mudar. Você não consegue mudar esse vício. Quando a gente enxerga o nosso corpo reações bioquímicas, a gente não dá um tempo para se apegar dessas coisas. Durante essa semana, a extra, vocês vão criar um refúgio mental. É um exercício maravilhoso. Agora chegar de coisa ruim, né, meninas? É um exercício de refúgio mental. Criar um lugar onde vocês se sentem seguras. Vocês podem pegar um lugar de pessoas. Vocês vão criar mentalmente esse refúgio. Mas todos os detalhes, tudo isso é controle da mente. E é também, vamos ver, a gente crescer, desenvolver treinamento, a gente acessar o modo criativo, a gente precisa ser maior do que o nosso ambiente, o nosso corpo e o tempo. Nós ainda entendemos sobre o nosso ambiente, que ele nos influencia muito. Agora entendemos o nosso corpo é mais bioquímica que a gente acredita. E agora nós vamos ver um pouco sobre o tempo. A gente está muito conectado. Quanto tempo as coisas vão levar? O tempo nada mais é uma organização cronológica de eventos. A vida nada mais é uma sucessão de agora. E para a gente acessar o modo criativo, nós precisamos transferir o nosso ambiente, o nosso corpo, no tempo, ser maior que esses três. E agora para fechar. Nós vamos entender essa questão do tempo. Porque a gente é tão conectado quanto tempo vai demorar. Se tiver uma meta, eu falo assim, até tal dia, até isso, até aquilo, porque estamos organizados, apegados à organização cronológica. É um tempo longo, mas a vida nada mais é do que uma sucessão agora. Nós precisamos entender essa parte para continuar esse sentido de entender como transferir esses grandes corpos, ambiente e tempo. Certinho, meninas? Dúvidas? Podem ficar à vontade para perguntar. Continue firme no exercício. É desse mesmo. Semana após devagar, ter certeza que vai melhorar a ansiedade, vai melhorar noites de sono, tá? Já mudará o sentimento de vez que a sensação do nosso corpo, primeiro que muda, já mudaram aí. E essa quinta-feira, na semente da prosperidade, meninas, mesmo estudo da aula, tá? Não vai ser a grande, tá? Vai ser ele é professor de meninas, preparem as dúvidas para ele. Aquele trabalho que eu mandei para vocês, às vezes alguns não tinham ali, mas é para direcionar o grupo que está falando, para ter mais soluções para vocês. Mas a aula vai ser igual eu falo para vocês, vocês vão fazer perguntas, vão tirar dúvidas, e essa todo o conhecimento com ele. Vai ser usado para ir o planejamento financeiro para 2023. Então, vocês aí, às vezes, vão para fazer uma reserva tipo tal. Certo, meninas? Então é isso. Eu vou colocar o vídeo na plataforma. Já tem lá um videozinho para vocês. Já tem uma ideia da semana, uma responsabilidade, ó. Leia na semana. Agora a gente pode começar essa semana. Temos um excelente resto de noite. E até quinta-feira, né? Nós a gente vai falando no grupo. É uma por ali, tá, beleza? Beijos. Bom canal, meninas. Vocês sempre aí.